Já começa assim, ó. Ai, meu Deus do céu, velho. Vamos lá, né? Vamos lá. Por que as pessoas odeiam o R3 Remake em 2026? Vocês me mandando vídeo assim. O cara ainda tem dúvida? Tem. Resident Evil 3 Remake. Pois só Ai, vamos lá. agora, 5 anos depois, eu tive coragem de gastar meu tempo com esse jogo. Devido às inúmeras reviews negativas que saíram na época do seu lançamento, eu não quis investir meu suado dinheirinho nesse game de qualidade duvidosa. Porém, eu me toquei de uma coisa. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o Resident Evil 6 e mostrando que o jogo não é tão ruim assim como muitas pessoas falam, e muitos que falam mal desse jogo. Pra começar assim, essa discussão, a gente tem que pensar assim. Nós temos que separar, Joregão. A gente tem que separar o que é um bom Resident Evil e o que é um bom jogo de ação. Pra gente iniciar essa discussão, a gente tem que fazer essas separações, certo? Tendo em vista do que é e entendendo também o que é um bom Resident Evil, você consegue separar. Por exemplo, Resident Evil Village é ruim, Joregão? É um jogo ruim? Não. Como jogo, não. Ele é um bom jogo de ação. É um bom Resident Evil? Não, é uma merda. Não existe Resident Evil. Então, é em cima disso as críticas, e não que tecnicamente é ruim. Então, eu pressuponho que ele vai dizer que o jogo ou é bom. Se ele disser que Resident 6 é bom, que não é tão ruim assim, é porque é um bom jogo de ação. Agora, não tem como dizer que é um bom Resident Evil, a não ser que você não tenha a menor ideia do que é um Resident Evil. Inclusive, meu vídeo tá aqui, ó, de resenha. Então ele assistiu meus vídeos. Ó, acabei de ver aqui no cantinho, tá vendo? Mas vamos ver aqui, vai. Falam sem nem ao mesmo terem jogado, apenas pelas críticas da época. Esse vídeo foi extremamente bem, eu achei que seria massacrado ali por causa de tentar defender o Resident Evil 6. Inclusive, eu vou ver esse vídeo aí que ele defendeu o 6, eu quero ver. o Cross reagiu a esse vídeo, Olha aí. que ajudou muito a aumentar a repercussão e o engajamento. E pra minha surpresa, aí Caramba, deu 70 mil esse vídeo, eu nem vejo depois do Dragão. Eu vou fazendo aqui, cara, eu nem vejo se depois foi bem, foi mal. Tem um monte de vídeo aí que viraliza, cara, eu nem vejo. Eu só vou gravando aqui que nem louco. Tem uns que bombam. Tem uns aí que vão viralizando, mano. a imensa maioria das pessoas fez comentários elogiando o jogo, falando que talvez seja um dos Resident Evil preferidos delas. Aí é loucura, tá? Aí desculpa, mas gente, tá tudo bem ser o preferido, desde que você não entenda nada de Resident. Mas tá tudo bem ser o predileto. Jogaram muito na Vou reagir esse aqui também, meu mano, vambora. Se inscrevam lá no canal dele, hein? época, que gostaram principalmente do sistema de co-op e muita Bom dia, gente bom dia, bom falando dia, bom dia. ali dos aspectos positivos. Se eu for pegar aqui os comentários, deve ter mais ou menos 90 a 95% de pessoas elogiando Resident Evil 6. E aí então eu pensei, e se for a mesma coisa que está acontecendo com Resident Evil 3 Remake? Muita gente detonando o jogo sem ter jogado. Então eu vou jogar para tirar minhas próprias conclusões e foi isso que eu fiz. Agora eu vou trazer a minha opinião sincera sobre esse odiado game. Mas antes de continuar, meu nome é Diego. Eu joguei errado todos os Residentes, né, cara? E esse é o canal Você não entendeu. que eu joguei. Antes Eu de não começar entendo, a falar jogos. do remake, Eu não entendi o jogo. que efetivamente eu quero falar que eu resolvi jogar o Resident Evil 3 clássico ali, pois a última vez que eu joguei ele faz mais ou menos uns 10 anos, então tem muita coisa que eu já não lembrava mais, então eu joguei para depois jogar o remake e ter a real sensação das diferenças entre os dois. E como o Resident Evil 3 clássico estava muito fresco na minha cabeça, logo de cara eu já percebi como esse remake foi feito de forma corrida, capada, reduzida, tirando todo o brilho do jogo original. E não, meus amigos, infelizmente, o Resident Evil 3 Remake eu não vou conseguir defender assim como eu defendi o 6. Sobre os aspectos técnicos desse jogo, obviamente o jogo está muito melhor, segue a linha ali do Resident Evil 2 Remake, com gráficos atualizados, câmera em terceira pessoa, jogabilidade que flui muito bem, então nesse aspecto não temos muito. Os caras tentaram dar aura pro Nemesis aqui, né, cara? Olha essa queda aqui, Dragão. Ele desce farmando, pô. Ele desce farmando, ó. Remake, Ó, com gráficos ó. atualizados. Bota a mosca aí de farmar a hora.
Jogabilidade Superman muito bem. Então, nesse aspecto, não temos muito o que reclamar. Aí é vou foda. tentar não dar muito spoiler da história aqui, mas é muito nítido como a Capcom fez esse jogo de forma rushada. Para começar, você consegue finalizar esse jogo em média ali de 5 a 6 horas numa primeira jogatina. Numa segunda jogatina você pode reduzir esse tempo pela metade, o que para os padrões atuais é realmente muito curto. E aí, falando um pouco sobre os cenários, é a maior decepção que eu tive e eu acho que é o maior problema desse Resident Evil. Eles simplesmente retiraram algumas áreas do jogo original, como a delegacia, por exemplo. É inadmissível não ter a delegacia no Resident Evil 3. A torre do relógio, alguns inimigos e alguns personagens também tiveram suas participações reduzidas. Vamos lá. Jogo capado, jogo curto, ainda como jogo de ação é questionável. Esse jogo foi completamente destruído em relação ao que tinha de conteúdo, não só como torre do relógio que ele falou. Tiraram o Gravedigger, tiraram o cemitério, tiraram a parte do restaurante, tiraram a parte boa do hospital, colocaram um monte de frescura que não precisava no Nemesis. O Nemesis agora é um gato. A única das coisas boas que a gente pode dizer desse jogo é a RE Engine e o casting. O casting é muito bom. Eu gosto da atriz que escolheram pra fazer. Todo o resto que escolheram enquanto Resident Evil é uma merda. O Nemesis é um monstro genérico que vira um gato. Tudo que a gente vê durante a gameplay não tem absolutamente nada a ver com o jogo original. Precisa? Não precisa. Só que veja o 2 Remake. O 2 Remake reproduziu muito bem e de forma fiel o que estava no 2. E ainda assim a galera reclama. Quem dirá esse daqui, né? Que não tem absolutamente nada. Então, esse Nemesis aqui com roupa de saco de lixo não tem condição. Tem a menor condição. Enfim. Ou simplesmente a morte do Brad, que é icônica, que removeram. Da delegacia, enfim. Né? É isso. Os caras perderam a oportunidade de reproduzir a parte da delegacia, cara. Que absurdo. A Jill nem vai pra delegacia, pô. Eles cortam. Faz o menor sentido. Cara, a primeira vez que a gente encontra o Nemesis no Resident Evil 3 clássico é simplesmente marcante. A gente tá ali, prestes a entrar na delegacia, pra reviver um pouquinho do que a gente passou ali no Resident Evil 2, revisitar esse cenário icônico. Por exemplo, aqui, qual é o sentido dessa cena aqui? Me explique. Porque assim, era muito mais fácil o Nemesis só correr e pegar ela. Por que caralho que ele botou... Por que caralho que ele botou esse pedregulho aqui na frente, ó? Marcante. Pra quê? A gente tá ali, prestes a entrar na delegacia. O pedregulho só atrapalhou ele, ó. Pra reviver um pouquinho do que a gente passou. Agora, por exemplo, era pra ele pegar o pedregulho, tirar da frente e pegar ela. No Resident Evil 2, mas ele vai pôr de volta. Esse cenário icônico. Aí é foda. E quando chegamos perto da porta, o Nemesis cai do nada na nossa frente, já pega o Brad, enfia o tentáculo bem no meio do corpo dele, olha pra você e já manda aquele STARS. Isso é farmar aura, tá? Isso aqui é farmar aura. Olha o barulho que faz. Olha essa sequência, ó. Ó. Olha pra você e já manda aquele STARS. Ó. Viu? Tem todo o lance do áudio antes. Ó. Ó a aura. Fazendo você e querer pau, tá? E pau. Parar de jogar nesse exato momento. Já no remake, o Nemesis é apresentado logo nos primeiros minutos de jogo dentro do apartamento da Jill. Essa cena não existe no clássico e você faz a primeira fuga, que eu já senti o primeiro problema. Pois no clássico, as aparições do Nemesis obviamente também eram bem scriptadas, mas elas podiam ali ter algumas mudanças de acordo com o caminho que você tomava, alguma escolha que você fez, e também a sua fuga era entre aspas mais livre. Aqui eu tive a sensação que o Nemesis sempre apareceu em lugares estratégicos onde você só tinha uma opção de fuga, que era avançar genericamente por algum corredor até entrar em algum lugar que ele não pudesse mais te perseguir. Pode ser minha impressão, mas pareceu muito mais scriptado do que no original. Aqui logo no começo você já encontra o trem, que seria usado para fugir da cidade, né? E basicamente todos os personagens dessa parte da... Cara, o trem, você
encontra depois de mó rolê no clássico. Você tem que ir lá, juntar as joias, fazer o puzzle da entrada da estação de trem. Depois tem uma outra estátua que você tem que resolver. Você passa por toda a parada do restaurante, briga com o Nemesis ou foge, volta, resolve a parte lá de cima subindo a rua da estação de trem, volta novamente. Depois você abre a estação de trem, encontra a galera lá. Aí você tem que pegar as paradas no posto de gasolina, explode o posto de gasolina e depois você vai e pega o trem pra sair fora. Aqui no inicinho você já pega. História já Ignoraram tudo, pô. são apresentados ali para você de cara e o Carlos já te incumbe de fazer o trem funcionar para vocês conseguirem fugir. No clássico tinha muito jogo antes de você conseguir chegar nessa parte e também muito jogo para você pegar todos os itens, fazer todas as combinações e fazer o trem funcionar. Cruzão, uma pergunta: por que não faz live simultânea no YouTube? Porque já sai todos esses vídeos no YouTube, mano, não tem porquê. Se eu fizer ao vivo lá no YouTube, aí os vídeos lá não vão bem dos reacts, entendeu? Porque todo mundo já viu. Aqui Faz nenhum sentido eu fazer live simultânea. simplesmente tudo que existia no clássico foi suprimido, pois você só precisa ir até uma área específica, ligar os geradores e religar a energia e volta pro trem para andar com ele. Falando sobre os puzzles, que é um fator que sempre deu muita vida aos jogos da franquia Resident Evil, principalmente se você tá indo na raça ali sem pegar nenhuma ajuda em nenhum lugar, volta e meia. E também porque às vezes aqui na Twitch eu boto uns bagulho que tem direitos autorais, entendeu? Só que como a live não fica salva, aí não dá BO. Você se via com um objeto que não tinha a menor ideia onde usar, ou em alguns lugares que precisava de algum objeto que você não tinha a menor noção de onde conseguir, o que fazia os famosos backtracking, fazendo você ir e voltar várias vezes pelos mesmos cenários, tentando descobrir onde cada item se encaixava. E assim, falando isso, pode parecer meio chato e frustrante, mas os jogos originais de Resident Evil faziam isso tão bem que era muito prazeroso você ter que fazer essas buscas e passando por lugares que você sabia que tinha deixado um zumbi ali, pois passou correndo, ou um lugar que na primeira vez você não explorou direito e agora podia explorar melhor. Então, para concluir, a sensação que eu tive é que um jogo incompleto, uma demo, se tivesse que resumir uma frase, eu diria que parece que a todo momento estão faltando coisas. Os caminhos parecem que são muito lineares, dificilmente você vai se perder ou ficar pensando o que tem que ser feito. Eu sei que nos clássicos, o backtracking e puzzles funcionavam muito bem apenas na primeira jogatina, onde você não sabia usar ou combinar os itens, e isso dava uma mascarada, uma sensação que o jogo realmente era muito maior do que ele realmente é. Mas aqui no remake, nem isso a gente tem mais. É tudo muito linear, muito óbvio, muito rushado. A única possibilidade de você talvez gostar desse Resident Evil é se você estiver acordado de um coma de 30 anos e a primeira coisa que você vai fazer é jogar Resident Evil 3. Fora isso, dificilmente Esse vídeo é o maior bait de toda a história, né? Os caras vão vir seco achando que vai ter alguém pra defender essa merda. Não tem, é unânime. Inacreditável. o jogo te agrade. Mesmo pessoas que nunca jogaram o clássico ficaram com essa sensação de que o jogo está incompleto ou muito apressado. Mas lembrando que essa é apenas a minha humilde opinião. Deixa aí nos comentários se você jogou Resident Evil, se você sentiu a mesma coisa que eu senti, e comenta aí como que foi a sua experiência jogando esse grande jogo da franquia Resident Evil, que é o Resident Evil 3, nas formas clássicas e na forma remake. Coloca aí nos comentários. Se você chegou até aqui, aproveita e já se inscreve, deixa aquele likezinho maroto para fortalecer. Muito obrigado, valeu e até mais. Ó, cara, não faz o menor sentido você defender esse jogo. Tá tudo bem você gostar dele como um jogo esquecível ainda. Sabe aquele jogo de ação esquecível? Beleza, você curtia, assim. Agora defender como se fosse um baita jogo é só você querendo chamar atenção mesmo. Não foi o caso do vídeo. Esse jogo aqui é realmente lastimável em todas as camadas. Agora, como um jogo qualquer de ação que você vai esquecer depois de zerar, até que é ok, né? É ok, não dá pra falar que é ruim, não. E é isso. É disso que se trata Resident Evil 3 Remake, infelizmente.